queridos, mais um devocional diário da Palavra de Deus, trazendo para você aqui conteúdo através da Palavra do Senhor. E agora eu estou trazendo aqui respostas, na verdade, de perguntas importantíssimas que me fizeram ao longo desses anos fazendo devocionais. Eu quero trazer aqui, ao longo talvez de 2 semanas, respostas para perguntas muito importantes, ok? Antes disso, deixe o seu like, escreva nos comentários bom dia, boa tarde, cidade que você está falando, seu nome, para que a gente possa interagir aqui. E também aí nos comentários você pode deixar talvez uma sugestão também para vídeos futuros. Quem sabe aqui eu possa responder uma pergunta sua. E agora, hoje aqui, eu quero responder uma pergunta que me fizeram muito importante. Aliás, uma das perguntas mais importantes que eu já recebi. Posso dizer com toda certeza. Na verdade, uma das perguntas vitais no reino de Deus, para nós que somos cristãos e que temos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus que nós carregamos, ok? Então hoje aqui eu quero falar sobre como interpretar a Bíblia. Não existem várias formas não de interpretação, mas eu quero deixar aqui, gente, conselhos, na verdade. Não vou usar de termos teológicos, eu não vou usar, assim, de um estudo mais acurado a respeito de como interpretar a Bíblia. Não espere isso, não. Por quê? Porque o público que eu estou falando é um público que assiste os meus vídeos de devocionais. Então eu quero falar de algo de forma muito prática, de forma muito simples, para que todos possam entender. Desde a pessoa mais simples, do indouto, até aquele que tem um doutorado, até aquele que tem um conhecimento mais aprofundado, alguém formado em teologia também poderá entender sim o que eu vou explicar aqui. Então, como interpretar a Bíblia? Em primeiro lugar, eu quero ler um texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Só quero deixar esse texto base, porque ele é um texto muito importante e que não é antigo não, mas muito atual esse texto. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que algumas palavras que Paulo escrevia, já fala aí do Novo Testamento, da inspiração do Novo Testamento, mas eram palavras de difícil de entendimento e que pessoas ignorantes não entendiam, instáveis e o pior de tudo, ainda torciam e traziam para si própria destruição. Queridos, vamos entrar no assunto aqui propriamente dito, como interpretar a Bíblia. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes para que você entenda. É necessário, em primeiro lugar, saber fazer uma interpretação correta da Escritura Sagrada. Por isso, entre nós, há muitas distorções. Pior que distorção, são heresias. O que significa heresias? Falar aquilo que a Bíblia não fala. Heresia é trazer algo que se tinha como verdade, mas agora parece verdade, mas tem uma mentira embutida, tem uma torção.
Pior do que isso é a interpretação equivocada. E foi por conta e por causa das interpretações equivocadas que nasceram as heresias. Vejam como é importante interpretar a Bíblia corretamente. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui, grave isso, em primeiro lugar, a Bíblia explica a própria Bíblia. Simples assim. Você tem duas questões. O contexto imediato, que é o texto do qual você talvez tenha uma dúvida, e aí você tem o contexto imediato, ou seja, o versículo anterior ou os versículos anteriores e os versículos posteriores. Então você tem aí, para responder essa dúvida dentre um versículo, você tem o contexto imediato. E você tem também o contexto remoto. A gente chama de contexto remoto. Um panorama maior de um contexto, aonde você vai encontrar a resposta ou a interpretação correta desse versículo, talvez no capítulo inteiro, pode ser chamado já de contexto remoto, no livro todo ou numa carta inteira, pode ser um livro histórico, pode ser um livro de um profeta, Isaías, Ezequiel, pode ser uma carta de Paulo, exemplo Filipenses, Timóteo, pode ser a carta inteira é também um contexto remoto. Mas, por exemplo, para que eu possa entender a carta aos Filipenses, eu preciso ler o livro, o livro histórico, sim, do Novo Testamento, chamado Atos dos Apóstolos. Então eu vou entender que o contexto remoto, ele está lá em Atos, aonde nasceu a igreja aos Filipenses, aonde tiveram os primeiros convertidos, aonde Paulo é preso. Enfim, esse contexto remoto vai me ajudar a ter respostas ou a interpretar talvez um versículo lá da carta de Paulo aos Filipenses. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Você precisa do contexto. Quer ver uma coisa? 3 regras para a interpretação bíblica. Primeira delas, contexto. Segunda delas, contexto. Terceira dela, contexto. Contexto, contexto, contexto. Contexto imediato e contexto remoto. Então, não fique isolado só em um versículo que você não vai conseguir resposta para esse versículo. Por isso, essa regra, a Bíblia explica a própria Bíblia. Tem uma regrinha de hermenêutica que chama texto sem contexto é pretexto. E isso é uma grande verdade. Então, para você ter um entendimento e até para que você possa fazer uma aplicação na sua vida, né, uma aplicação no seu cotidiano, na sua igreja, enfim. Tudo isso, por que eu preciso entender o contexto imediato e o contexto remoto? Gente, a Bíblia é um livro muito antigo. Aliás, Bíblia significa coleção de livros, uma biblioteca. 66 livros, se não me falha a memória, são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, você tem aí, para entender a Bíblia, para interpretar a Bíblia, é um tanto complicado. A Bíblia é um livro antigo. Nós temos o que nós chamamos de distanciamento autoral. Eu não tenho como perguntar a Paulo, a Isaías, a Ezequiel, a Daniel. Não tem como falar com Moisés. Nós temos um distanciamento autoral. Nós, às vezes, o que nós precisamos fazer para interpretar a Bíblia? E tentar entender o que o autor está querendo dizer. Tentar entender a cabeça do autor, a mente do autor, os pensamentos do autor bíblico. Então, você tem o distanciamento autoral, você tem culturas diferentes, em épocas diferentes, e aí muitas vezes nós queremos fazer aplicações para o nosso dia, que é uma questão um tanto difícil de fazer. A Bíblia foi feita para ser aplicada nos dias de hoje? Sim e não. Alguns textos, eles serviram só para o passado. Alguns textos serviram apenas para aquela época, para aquele contexto, para aquele povo, para aquela geração. Outros textos não, servem de base para a nossa vida, para a nossa fé,
hoje. Então, nós temos um distanciamento autoral, nós temos culturas diferentes, épocas diferentes e nós temos um distanciamento linguístico. Olha bem o que eu estou falando aqui. Isso é relevante. Ou seja, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Nós não conhecemos essa língua. O Novo Testamento foi escrito no grego. O grego do qual foi escrito o Novo Testamento, se não me engano, o grego koiné, nós não temos mais, nós nunca tivemos relação com esse idioma e tampouco conhecemos. E esse idioma, praticamente, segundo eu sei, já foi extinto, não se fala mais. Então, isso tudo são questões que tornam a Bíblia um livro difícil, de difícil interpretação. Isso tudo é verdade. Então eu quero aqui deixar alguns conselhos práticos e simples para que eu e você possamos interpretar a Bíblia. Vai aqui um conselho, estude os idiomas. Por mais difícil que seja, você pode estudar uma palavra do hebraico, por exemplo, uma palavra do grego, e para isso nós temos ferramentas hoje muito boas. Nós temos Bíblias comentadas hoje, né? Nós temos comentários bíblicos. Eu tenho alguns bons comentários bíblicos. São autores que já pesquisaram sobre temas, são autores que já se debruçaram sobre assuntos e vão saber lhe explicar. Então, utilize versões de Bíblias diferentes. Pegue uma versão NVI, uma Nova Almeida, pegue uma versão Almeida Revista e Corrigida e equiparem e que você possa fazer comparações. Compare palavras, sinônimo de palavras nestas traduções. No momento que foi feita essas traduções, procurem versões diferentes o mesmo versículo. Eu até possuo uma Bíblia que tem uma versão Almeida mais antiga e uma versão NVI, uma versão mais nova. Na mesma Bíblia, isso facilita muito. Na mesma página, eu tenho dividido ali, de um lado, a Almeida, Revista e Corrigida, se eu não me engano, a revista é atualizada, e do outro ladinho, na mesma página, a NVI. Fica fácil o entendimento. Então, utilize várias versões da Bíblia. Utilize um dicionário da língua portuguesa. Sim, às vezes uma palavra que está na Bíblia, o que está faltando não é uma interpretação do hebraico e nem do grego no Novo Testamento. O que está faltando é uma interpretação da própria língua portuguesa. A palavra que está ali está saltando os olhos e nós não estamos entendendo essa palavra também. E por último, leia toda a Bíblia. Leia toda a Bíblia. Gente, nós precisamos ler toda a palavra de Deus, assim como muitos livros que foram escritos para serem todos lidos de capa a capa, a Bíblia também. Leia a Bíblia, não pegue só uma parte, leia um livro inteiro, leia os evangelhos todo, leia as cartas de Paulo, leia livros proféticos, profetas menores, como Abacuque, Malaquias, Obadias, leia profetas maiores como Isaías, Ezequiel, Daniel, leia os Salmos, tenha um conhecimento abrangente da palavra de Deus e você vai ter um entendimento, uma interpretação correta à Escritura. E por último aqui, para que esse vídeo não fique tão longo assim, faça algumas perguntas importantes. São poucas perguntas, mas faça essas perguntas. Pergunte ao texto ou se pergunte a si mesmo para quem esse autor está escrevendo. Isso vai te ajudar a interpretar a Bíblia. Quem são os destinatários? Né? Quem é o autor e qual é o propósito, né, que está no coração dele, o porquê que ele está escrevendo. E para quem ele está endereçando essa carta, esse livro, esse salmo. Né? Isso
vai fazer com que você tenha uma interpretação também correta da Bíblia Sagrada e, por conseguinte, você poderá também fazer uma boa aplicação aí daquilo tudo que você já leu e que você quer entender. Esses são alguns conselhos práticos para que você venha interpretar a Bíblia corretamente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.